Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver na edição de hoje. Presidente do TCE é indicado à vice-presidência do Conselho do MTPrev. Ministério Público e TCE reafirmam parceria para garantir mais agilidade nos trabalhos. TCE analisa representação externa contra a Prefeitura de Poconé e processo é extinto. Agora no TCE Notícias. Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso é indicado a vice-presidente do Conselho de Previdência do Estado. Esse e outros assuntos foram abordados em uma reunião e você confere agora. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim, foi indicado pelo Procurador-Geral do Ministério Público, Paulo Prado, a assumir a vice-presidência do Conselho de Previdência do Estado. O apontamento unânime foi feito durante a segunda reunião do colegiado, que é formado também por representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e Defensoria Pública. A aclamação do nome do conselheiro depende da aprovação do regimento interno prevista para o dia 5 de abril, data agendada para o próximo encontro do Conselho. Para o presidente, é preciso ampliar as discussões sobre o sistema previdenciário mato-grossense. É um assunto extremamente sério, muito sério, envolve o futuro de milhares, centenas de milhares de pessoas. É uma conta pública deficitária, o déficit da Previdência do Brasil é gigantesco, de Mato Grosso é mais de 20 bilhões de reais. Então é um assunto extremamente complexo e muito grave. Então cabe aos gestores, todos os gestores, tanto nós como fiscais, guardiões dos recursos públicos, o tribunal, como o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, a Defensoria, todos os poderes e instituições enfrentar o problema. Além disso, o vice-presidente do TCE, conselheiro Walter Albano, deve coordenar as reuniões estratégicas do grupo de estudos criado para debater a reforma previdenciária. Para ele, que já respondeu pela Secretaria de Fazenda do Estado, o planejamento relacionado ao tema deve ocorrer com responsabilidade. Esta questão é uma questão estrutural. Se não for adotada a providência seriamente, o Estado chega um momento que ele não consegue ter servidores, não é pagar, ele não consegue ter servidores ativos, porque ele estará pagando somente os inativos. Então é uma responsabilidade muito grande das autoridades políticas titulares dos poderes, das autoridades institucionais titulares dos demais órgãos e outros poderes que não os poderes políticos e de todos os servidores públicos. Também integram esse grupo de estudo o secretário executivo da Corregedoria Geral, Marco Aurélio Queiroz, e o conselheiro substituto junto à presidência, Ronaldo Ribeiro, que, por sua vez, vai ainda fazer parte da equipe responsável por encaminhar a redação final do regimento interno do Conselho. O conselheiro substituto aponta as expectativas sobre os trabalhos. Nós temos que ter muita cautela, muito cuidado nesses levantamentos de dados. Me parece que o mais viável é o levantamento de bens, independente da constituição de fundos. Mas nós precisamos de bens sólidos, bens com a legislação liberada, que não tenha ônus para o Estado, bens, situações reais, positivas, existentes, com valor de mercado aprovado. Agora é um grupo grande de debate, nós vamos envolvendo vários poderes e órgãos, então nós temos a representatividade, temos profissionais habilitados e todos nós vamos aprender muito nesse processo. O TCE também assegurou um dos 5 assentos previstos para o Comitê de Investimento, com a escolha por votação do auditor Ed Carlos Lima Silva, que é secretário da Consultoria Técnica da Corte de Contas. A participação efetiva do TCE nessas discussões foi elogiada pelo presidente em exercício do Conselho.
Quero registrar que além que o representante do Conselho, o doutor Antônio Joaquim, aqui presente, trouxe consigo o Ronaldo, né, uma pessoa que entende de previdência como ninguém no estado de Mato Grosso, vai poder contribuir muito nos grupos de trabalho, e registrar o doutor Walter Albano aqui presente, né, que para nós é um prestígio tê-lo conosco nesse encontro. Representantes do Ministério Público Estadual também estiveram reunidos com o presidente do TCE. Eles conversaram sobre a cooperação entre as duas instituições. Com o intuito de integrar ainda mais os trabalhos de fiscalização do controle externo da administração pública, o presidente Antônio Joaquim e os promotores de justiça Roberto Aparecido Turim e Gilberto Gomes conversaram sobre formas de facilitar o fluxo de informações entre os dois órgãos. A cooperação já existe desde 2010. O objetivo é melhorar a interação, né, entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas, no sentido de dar mais agilidade e mais eficácia ao trabalho de fiscalização e controle externo. Sempre que o Ministério Público precisar, ele poder ter no Tribunal de Contas um parceiro, e que essa parceria então se formalize de uma maneira mais rápida, mais célere, menos burocrática, né? No sentido de que o Ministério Público estiver investigando ou o que o Tribunal de Contas estiver investigando ou julgando possa ser repassado, que haja uma troca de informações. A integração das duas instituições tem a finalidade de melhorar o gasto público e, por consequência, a vida do cidadão. Considero que todos nós, homens públicos, temos que ter sempre também em mente que todas as instituições, respeitando cada uma as suas atividades, mas temos que focar no cidadão. Todos nós trabalhamos para que o cidadão seja atendido. As instituições, o governo, né, as entidades governamentais só existem para poder facilitar e melhorar a vida das pessoas. Em sessão ordinária do Pleno, conselheiros analisaram uma representação externa contra a Prefeitura de Poconé e o processo foi extinto. Entenda. O vereador da Câmara de Poconé, Manuel Neves, elaborou representação externa em desfavor da Prefeitura da cidade, em razão de possíveis irregularidades na implementação do projeto Padaria Comunitária do bairro João Godofredo, no valor de R$ 71.500. O gestor relata que os bens adquiridos para aparelhar o local estão desde 2009 depositados, sem utilização, no local que deveria ser instalada a padaria comunitária. Foi celebrado o convênio, os recursos foram disponibilizados, recursos públicos federais, foram gastos, o equipamento foi entregue e foram abandonados. A gestão anterior de Poconé teve várias alterações de titular, vários prefeitos se sucederam e nenhum deles deu continuidade à execução do convênio. E tampouco a atual gestão, que foi eleita em 2010, assumiu em 2011, também deu continuidade. Então, temos aqui um desperdício de 100% dos recursos públicos. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, ao analisar a representação, identificou que o convênio celebrado é de ordem federal. Os recursos empregados e que são objeto dessa representação externa são recursos de natureza federal e, neste sentido, escapam à jurisdição do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Eles devem ser objeto de análise e julgamento pelo Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, eu acompanho parcialmente o Ministério Público para extinguir a representação no TCE Mato Grosso sem julgamento de mérito, uma vez que o julgamento de mérito deverá ser feito pelo Tribunal de Contas da União. Também estiveram na pauta de julgamento do TCE
11 processos entre pedidos de rescisão e embargos de declaração. Veja agora. Dos 8 pedidos de rescisão apreciados pelo Tribunal Pleno, 6 foram julgados improcedentes e são referentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Garças-Araguaia e às prefeituras de Juara, Campinápolis, São José dos Quatro Marcos e de Jaciara por 2 vezes. O pedido de rescisão feito pela Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo, a AGECOPA, foi julgado parcialmente procedente e o processo envolvendo o Fundo de Previdência Social dos Servidores de Nova Monte Verde foi julgado procedente. Também nessa sessão estiveram na pauta 3 embargos de declaração. 2 não foram providos e tratam da Prefeitura de Poconé e da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado. Já o processo envolvendo a Secretaria de Educação de Mato Grosso, junto à Prefeitura de Chapada dos Guimarães, recebeu provimento parcial. Os detalhes de todos os processos, inclusive documentos e vídeo, você confere no endereço www.tce.mt.gov.br, no menu Sessão Plenária, localizado do lado esquerdo do site. Depois disso, selecione os itens Pauta de Julgamento e, na sequência, Presencial. E, por fim, clique no processo de seu interesse. Essa edição fica por aqui. Mais detalhes sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal, no endereço que você vê aqui no vídeo. Nos vemos de novo no próximo TCE Notícias. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.